Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começamos mais uma edição do programa Cultura em Movimento, um espaço para a arte, para dar voz à cultura, né? Para ter esse protagonismo, para a cultura ter o protagonismo que merece. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Marcelo Garcia, a Renata Maria, que é produtora, amiga, sócia do Marcelo, né? Ele que também trabalha com audiovisual, é cineasta, produtor e tem uma missão muito valiosa, né? De celebrar e preservar o legado de uma das grandes atrizes do Brasil, a Léa Garcia, que é mãe do Marcelo. Prazer receber vocês aqui, Marcelo. E vamos começar, então, com você, falando um pouco mais, embora eu tenha falado, todo mundo te conhece, mas se apresenta um pouco mais, conta um pouco mais da sua história. Eu sou Marcelo Garcia, né? Eu sempre, desde 3 anos de idade, eu pisei nos palcos e tive um grande carinho pelo teatro, pelo cinema, pela TV, né? Através da minha mãe, que é a Léa Garcia. E peguei esse amor, esse carinho e não podia trabalhar em outra coisa a não ser com TV. Fiz diversos cursos e me preparei para isso. E comecei da TV educativa, né, como Cabo-Man, como estagiário, depois eu pedi para ser Cabo-Man, aí depois fui câmera, aí depois diretor de fotografia, e fui fazendo algumas coisas dentro da TVE. Depois fui trabalhar na Globo, na verdade eu trabalhei na parte de esportes, né? E trabalhei muito tempo com esportes. E trabalhei em todas elas, né? Fiquei alguns anos na Record, né? E depois eu retornei a um Multishow com um Vai Que Cola, né? E nunca deixei de trabalhar também com esporte, que eu sempre gostei do esporte. E no Vai Que Cola eu trabalhei durante 5 temporadas e depois de um acidente a minha mãe me convidou para mim trabalhar com ela, falou que era o momento, né? E eu não sabia que ela estava me preparando para né, o que ia vir, né, com o falecimento dela, eu cuidar desse legado. E hoje eu cuido do legado da Léa Garcia com muito carinho, né, e para perpetuar essa história, para perpetuar a história da Léa dentro da arte, do cinema, da TV, do teatro. E a gente tenta aí manter esse legado com muita disposição e muito trabalho. E não poderia estar em melhores mãos, né? Renata, se apresenta para a gente também. Bom, muito prazer estar aqui, né? Uma honra. Eu acho que é a primeira vez que eu faço uma entrevista ao lado, de fato, do Marcelo. A gente até fala algumas coisas, mas assim é a primeira vez. E isso se deve a esse trabalho de 2 anos e meio ao lado dele, construindo um legado in memória, né? Mas eu sou produtora cultural há mais de 30 anos e tenho uma experiência muito expressiva na cultura como um todo, formando pessoas e levando a essas pessoas a esperança de que podemos mais, porque juntos somos mais fortes, sim, e a arte como um todo ela tem o dever de unir, porque essa união que nós deveríamos ter de fato, né, é o que é o princípio, né, de tudo. Então, estar hoje ao lado do Marcelo, representando aqui um legado de uma mulher que foi a primeira mulher, gente, entenda isso, a primeira mulher, não é a primeira mulher preta, é a primeira mulher do Brasil a ser indicada para Cannes e ainda ganhar prêmio e ter o seu filme, Orfeu, por exemplo, recebendo um Oscar, e muitas pessoas nem saberem disso. A Léa é a atriz mais premiada do Brasil, junto de outras muito famosas, mas as pessoas nem reconhecem muitas vezes o nome. E, por esse motivo, a gente está fazendo esse trabalho muito forte, muito firme, muito intenso, para que as pessoas identifiquem. A Rosa de Escravizaura! Ah, sei quem é! Escravizaura é a novela mais vista aí do mundo, a vilã mais amada do Brasil, né? Então, é uma honra e uma enorme gratidão, satisfação estar aqui ao lado do Marcelo, levando o nome de Léa Garcia. Gente, vale lembrar que nós estamos gravando esse programa no dia 11 de março, que é o dia que a Léa Garcia faria 93 anos, né, Marcelo? São 93 anos, né? A Léa sempre dizia que queria trabalhar até os 100. Então, eu estou preparando essa caminhada aí até os 100 anos dela com muito trabalho, né, junto com a Renata, né, e a equipe, né, que a gente tem. E a gente está trabalhando essa história para ver se a gente consegue fazer um grande evento
dos 100 anos e, quem sabe, um enredo já no Rio de Janeiro. Falando em enredo, né? Esse ano a Léia Garcia foi enredo da Mocidade Alegre, que foi campeã do Carnaval paulistano, né? E o que isso representa? É uma felicidade, né, Marcelo? Então, é uma honra. Primeiro, agradecer a Mocidade Alegre pela oportunidade, né? Quando eu tive a ideia de fazer o enredo da Léia em São Paulo, eu escolhi São Paulo porque, através de São Paulo, eu conquisto o Brasil, né? E depois venho para o Rio de Janeiro. A Léia foi escolhida, escolhi a Mocidade Alegre, eles aceitaram prontamente o enredo, né? E nós fizemos esse trabalho, né, junto com a Escola de Samba. A Escola Mocidade Alegre, ela nos deu essa oportunidade e eu sabia que eu tinha escolhido uma escola vencedora. E quando a gente escolhe uma escola vencedora, a gente sabe que, que tem oportunidade de desfilar no sábado. Para mim, não ia ter, se eu fosse campeão ou não, eu só de fazer o enredo eu já estava satisfeito, sabe? De levar para a Avenida. A Léia foi contemplada, né, no teatro, né? Ela é contemplada no cinema e depois na TV. Então, quando ela é contemplada no AMB, na Avenida, né, ela vai para os braços do povo, o povo canta o samba, eu ganho ali uma grande notoriedade. Ela faltava isso para a Léia Garcia. Então, quando Léia Garcia ela é representada na Avenida por uma grande escola, ali eu tenho certeza que o trabalho é quase completo. É isso, né? O maior espetáculo teatral a céu aberto e todo mundo dele cantando, né? Realmente. O maior espetáculo do mundo, o maior espetáculo do mundo, né? E hoje, graças a Léia Garcia, né? Não tirando o mérito da Escola Mocidade Alegre, o enredo está sendo falado dos 4 cantos do mundo, né? A África vem falando muito, a Nigéria, a Moçambique e vários outros países africanos estão elogiando a Léia. A Léia está sendo falada na Europa, está sendo falada nos Estados Unidos. Então, a gente tem ali uma grande divulgação da Léia, e o nome da Mocidade Alegre também, levando essa história, graças a esse trabalho do Caio Araújo, que fez um trabalho lindíssimo, carnavalesco, e transformou a história da Léia na Avenida numa história bem africana, bem raiz. Qual o site? Já deixa eu registrar. Vamos lá. leiagarcia.com.br. Então é muito fácil. O Instagram é Léia Garcia eu mesma. O Instagram do Marcelo é marcelogarcia.léa, né? Mas o site, você entra lá e você vê o nosso trabalho. Quando eu digo nosso trabalho, é esse pós-Léia, mas é contando o trabalho de 75, quase 75 anos de Léia, porque a Léia começou ainda muito jovem no Teatro Experimental do Negro. Então, assim, essa história precisa ser contada e a gente está muito grato por estar aqui, de verdade. A gente que agradece também ter essa oportunidade de conhecer mais e de estar divulgando mais de Léia Garcia. Agora, Marcelo, qual a lembrança que você tem da Léia, mãe, né, mulher dentro de casa? Então, a Léia, né, ela era uma pessoa muito tranquila, né? Ela era muito profissional. E a grande lembrança é que a Léia era amante da arte, né? E ela tinha arte, ela usava isso no seu dia a dia, dentro de casa, a simplicidade, e muito dramática, né? Mas uma mãe muito calorosa, uma pessoa que estava sempre presente, mesmo quando os trabalhos da Léia. Eu, principalmente, né, eu que acompanhei ela, eu sou caçula, e a Léia me levava para os sets, né? Eu pisei nas tábuas com 3 anos, então eu comecei a ter esse contato visual da Léia dentro de casa, né? E no trabalho. Então, eu nunca chamei ela de mãe, né? Por incrível que pareça, eu chamava ela de Dona Léia, porque mesmo antes de trabalhar com ela, era Dona Léia, né? Então, eu só chamava de mãe quando eu queria alguma coisa. É assim que a gente vai pedir para a mãe, então a gente tem esse carinho. Então, mãe, sim. Mas antes disso, a gente não tinha essa história. Minha mãe foi bem presente, não só comigo, como meus outros 2 irmãos, né? E com os netos também. E ela
E muito presente com os amigos, que todos eram filhos de Léia, né? Isso bem, foi muito obrigado, Renata, por você falar. A Léia tinha, assim, alguns filhos que ela trazia debaixo do braço, algumas pessoas que ela dava um empurrãozinho, que ela ajudava, aconselhava. E, então, ela sempre foi presente e muito, muito amorosa. Isso é muito legal. E a Léia, né, que você falou aí do Teatro Experimental do Negro, né, ela ali como uma precursora para todos esses frutos que estão sendo colhidos hoje, né, é realmente assim emocionante. E tem a questão do troféu Oscarito, que ela ganhou, que é um grande troféu, né? Sim. Na verdade, a Léia, ela recebeu todos os prêmios, eu acho, né, do nosso país e muitos prêmios internacionais. A gente estava no Memorial da América Latina falando com o Pedro, que é o presidente, e estava lá o prêmio, da gente mostrando os prêmios, que tem uma parceria, depois a gente conta, é muita história. Vamos voltar, vamos focar aqui, né? Senão vou desvirtuando. E aí estava lá o prêmio que a Léia ganhou do próprio Memorial da América Latina. Então, assim, de todos os lugares a gente tem premiações de Léia. E no dia do falecimento dela, e o Marcelo vai contar isso para você melhor que eu, ela faleceu às 7 horas da manhã, mas eu te agradeço também por ter me dado o microfone, porque eu aqui, porque eu só estou aqui hoje para, gente, só para, precisamos de vocês. E o Marcelo, ele não é o filho da Léia, ele mesmo respeitava a Léia Garcia como Dona Léia, porque ele trabalhava também nas câmeras, nos bastidores da televisão, então ele tinha esse respeito profissional à mãe, né? Que era a mãe. E as pessoas precisam entender que ele é o empresário da Léia. Durante 8 anos, ele falou ali de uma maneira muito, muito discreta, ele foi preparado durante 8 anos por ela, até o dia do falecimento, que ele conta, que é uma história muito bonita de ser contada e muito triste, mas muito feliz também, pelo afortunamento dele estar do lado dela naquele momento, né? Mas ela recebeu o Oscarito no dia do falecimento, né? Então, quer dizer, ela não chegou a receber em mãos, e aí o Marcelo que recebeu. Conta pra gente, Marcelo. Sorrir, né, é muito difícil, né? Esse é um momento muito triste. Mas hoje é aniversário da Léia, então eu lembro isso aí com muito prazer. A Léia, nós fomos a Gramado, né? Eu estava no quarto ao lado e ela tinha uma pessoa que acompanhava ela para vestir, para ajudar ela a fazer as coisas, pela vaidade dela. E eu no quarto ao lado, a menina toca no quarto às 7 da manhã, falando: nossa, a mãe começou a passar mal, tá te chamando. E ela me pede para tirar ela estava numa suíte presidencial do hotel, e me pede para tirá-la do quarto, e ela ir para a sala. Ela senta na sala e começa a falar: Marcelo, cuida de tudo, eu vou morrer. Eu falei: não vai não. Aí saio correndo, vou até a recepção, peço para as pessoas chamarem a ambulância, né? E quando eu retorno, a gente segura ela assim, a ambulância não chega, e ela já está pedindo para ir para o chão, ela vai para o chão e ela fala: Marcelo, meu filho, cuida de tudo que eu vou morrer. E ali foram as últimas palavras da Léia. E quando ela fala isso, eu não acreditei, né? A menina fica segurando ela ali, e eu não sabia o que me esperava ali, né? Porque ela chega no hospital, falece, né? Já está morta, ali ela morreu. E então eu não esperava que eu teria pela frente, eu não tinha ideia que eu estava sendo preparado para isso. E quando a Léia, eles me falam que a Léia não iria receber o prêmio, eu bato firme em Gramado, né? E falo para eles: não, ela veio para cá para receber o prêmio. E ali eu assumo essa história de manter o legado, porque ali eu começo a perceber, né, que rapidamente ela seria apagada, porque a promessa era: ela teria que botar o pé na calçada da fama. Eu pedi para eles para colocar a mãozinha dela lá, que não me importava, levava até ela o cimento, botava lá, conseguiam, né, de repente fazer isso, e eles negaram, mas isso faz parte da história. E eu recebo aquele troféu ali, e quando as pessoas pensavam, né, que eu iria chorar ali no palco, né, e ia me lamentar, né, ali eu falo que o show não pode parar, né, que a Léia vive e iria viver por bastante tempo. Ali eu tomei a consciência que eu teria uma árdua missão, né, mas não impossível, de manter o legado e manter a Léia viva na mente das pessoas e na imagem também.
Você entendeu aquela última mensagem dela, cuida de tudo, continua, né? Sim. Essa imagem, essa é a frase, é a última frase, eu nunca mais vou me esquecer na minha vida. E eu carrego isso para mim porque eu já tentei desistir várias vezes, porque é um trabalho muito árduo. Muita gente que idolatrava, que idolatra e tem paixão pela Leia e fala que a Leia é maravilhosa, era isso, era aquilo, mas muita gente já bateu porta na minha cara. E não me atendem, mas não é para pedir. De repente é um vídeo, de repente é uma presença num evento que eu faço, você está entendendo? E no evento que nós fazemos. E aí, a Renata, ela é muito importante nessa história porque ela não deixa eu esmurecer. Ela está sempre me dando uma injetada. Então, ela é muito importante nesse sentido do nosso trabalho, né? Esse trabalho árduo que nós temos, e as pessoas que estão ali, a gente está aqui, a Raíssa está ali, sentadinha, ela está trabalhando, ela está publicando coisas da Leia, que é aniversário dela hoje, então é muito difícil. Então, quando a gente percebe isso, né, a gente percebe que pessoas, as pessoas, isso é do Brasil. Isso é do Brasil, isso não sabe, é um costume brasileiro. Não são as pessoas que são mais. As pessoas não têm um costume porque o trabalho que eu faço, eu acho que não tem um filho de um ator, de uma atriz que faz esse trabalho, né? Então é muito difícil, as pessoas não me veem como um trabalho, elas me veem como uma passagem. Quando a gente insiste, né, não desiste e resiste, as pessoas passam a olhar mais com carinho com a nossa história e a história da Leia. Então, quando eu largo tudo para me manter, né, nessa história viva, eu sei que ali eu fui preparado durante 8 anos, sem eu saber, para a Leia, para poder sobreviver na mente, né, e abrir espaço para as próximas gerações. Isso mesmo, o Brasil deixar de ser um país sem memória, né? Já está mais do que na hora, né? É verdade. Né? E o Centro Cultural, né, Correios, Leia Garcia, esse reconhecimento, o que representa nesse processo aí árduo de vocês de manter esse legado? Na verdade, não só o Centro Cultural Correios, quanto o Teatro de São Paulo, né? O Teatro Leia Garcia de São Paulo. Mas também aqui no Rio a gente tem um camarim, que é o primeiro camarim de teatros do Brasil personalizado, que é o Teatro Glaucio Gil. Eles têm 5 camarins dedicados a nomes importantes, e um dos nomes é da Leia. E a gente ajudou nessa confecção de fotos, trabalhando na curadoria junto com eles. Então, assim, é o que eu disse antes da nossa conversa oficial aqui. É muito maravilhoso ter essas homenagens, mas nenhuma delas, porque as pessoas veem, nossa, o nome da Leia está no Teatro Correios, nossa, o nome da Leia está no Camarim Glaucio Gil, nossa, o nome da Leia... E isso não tem preço, o nome da Leia está na Mocidade Alegre, e a gente realmente agradece muito, porque sem eles a gente teria perdido a memória, né? Então a gente precisa dessas homenagens. Só que essa lei da homenagem, ela é um pouco complexa, porque você homenageia, mas você não recebe recursos, e as pessoas, quantos amigos do Marcelo estão de cara virada para ele, achando que não desfilaram na Mocidade Alegre porque ele não convidou. Não, Marcelo está ganhando dinheiro, sabe que eu estou precisando e não me ajuda em nada. As pessoas têm isso, porque a Leia sempre ajudou todo mundo também de maneira financeira. E o Marcelo está desempregado, gente. O Marcelo cuida de um legado. Ele vai voltar a trabalhar como diretor e trabalhar em outras coisas, em outras áreas. Ele mantém isso aqui, sabe? De uma maneira digna, porque mantém, mas com todas as dívidas, né? Digna e dívidas ao mesmo tempo. Então, assim, é muito complexo isso. E com isso, é uma honraria que não tem medida, não tem tamanho. Ver o nome da Leia agora novamente exaltado nos 4 cantos do mundo por conta de um enredo, não tem preço, mas também tem que lembrar que a escola voa junto, né? Porque é um enredo africanizado, mas com o nome de uma brasileira, né? Nosso nome está sendo exportado. Então, isso não tem realmente preço, é muito gratificante. Mas somos totalmente gratos, muito gratos e honrados. A gente precisa de todas as homenagens possíveis. Marcelo vai em todas. Fizeram homenagem lá em, não sei onde, em São Paulo, numa cidadezinha. O Marcelo estava lá. Fizeram homenagem lá no Rio Grande da Serra. Fizeram homenagem lá em São Bernardo, Rude, um beijo. Marcelo estava lá. Fizeram homenagem lá no Espírito Santo. Marcelo estava lá. Fizeram homenagem lá em Minas.
em Caeté. Marcelo estava lá. E sempre vai. Inclusive BH. E sempre vai, na grande maioria das vezes, com recursos próprios, que é o que eu estou dizendo. Mas como não vai numa homenagem que está sendo feita para a mãe dele? É impossível. Então, a gente agradece. Marcelo, a sua mãe teve muitos personagens fortes, marcantes, né? Como ela falou, ela abriu caminho não somente para atrizes negras, mas para as atrizes de um modo geral. Qual o maior legado artístico que a sua mãe deixou? O maior legado artístico da Leia foi a perseverança, né? Foi a dificuldade que ela teve de iniciar, né, como mulher negra, né, como mulher também. Né? A dificuldade que ela teve com o familiar, né, que a família, o meu avô não queria que ela fosse atriz, né, e ela teve que fugir de casa, casar com Abdias e ter essa introdução no teatro. Ela nunca quis ser atriz, ela queria ser escritora. E quando ela fala que o palco é a tribuna dela, né, o maior legado que ela tem é o amor à arte. O amor à arte, ela sempre viveu para a arte em todos os sentidos. Ela tinha um grande amor pela TV, né, muito mais pelo teatro e o cinema, mas ela depois a TV, mas ela com esse amor, né, ela fazia por amor. Ela tinha amor à arte, não era remunerada, ela não tinha likes, ela não tinha essa história que nós temos hoje. Então, esse é o grande legado dela, foi a perseverança, né? A grande história dela que ela deixa aí para as outras pessoas, para as próximas gerações. É o que eu falo sempre, é uma frase dela: nós temos que resistir, né, e abrir espaços para gerações vindouras. Então, ela resistiu, persistiu e não desistiu. E, entre tantas homenagens, tem também um documentário Brasileia, né? O Brasileia é um... Desculpa a minha falta de modéstia, mas é um primor. Ele é muito bem costurado. Quem assiste chora, se encanta, porque eles fizeram, a Raíssa que fez a parte de edição junto do Marcelo, a roteirização ao lado dele e a produção. Nesse eu realmente só tenho o nome, só o nome Brasileia, assino ele como diretora por causa dos outros trabalhos, mas em relação ao documentário em si, é o olhar do Marcelo, né, com o trabalho ali da costura da outra profissional, mas é um trabalho do olhar, da música que o Marcelo inclui e tudo isso. E, assim, parece que ela está contando a história, parece que ela estava viva ali, né? Quer dizer, ela estava, obviamente, nas entrevistas, mas que foi feito. Foi feito! Eles conseguiram fazer os recortes de uma maneira tão primorosa. A gente podia marcar uma sessão da R1, hein? Vamos combinar, acho ótimo. Né? Para poder fazer isso aqui, porque as pessoas precisam ver. E é tal da homenagem. É elevar o nome. Porque elevar, ela já está mais do que elevada, ela já não está nessa natureza, ela já não está aqui, né? Mas é manter essa elevação. Então, esse documentário, fora a música, né? Você fala da música, você? O documentário, na verdade, o documentário ele tem uma narrativa. É uma narrativa própria da Leia. Então, ela tem diversas entrevistas e depoimentos dela que com a mesma narrativa. Então, a gente vai dando diversas fases da vida dela, desde nova até mais à frente, né, até antes de morrer, de falecer. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue atingir ali o sentimento das pessoas. Então, a gente tem altos e baixos, tem alguma... Quando a pessoa está pensando que a história está terminando, a gente dá um boom com uma música, um vídeo, um clipezinho, e retorna de novo com a narrativa dela. E a narrativa dela sempre é a mesma e com o mesmo assunto. Então, se traz uma emoção, que as pessoas têm a impressão que isso foi feito com ela viva, né? Mas não foi. E, no final, a gente tem ali a música de Orfeu em ópera, né? Porque a ópera ela traz a vida e a morte, né? Né? Narrativa de cinema. E aí a gente coloca em ópera a vida dela e ali dá uma grande emoção até o falecimento. Então, ela tem ela desde pequenininha até mais à frente. Então, a gente tem ali uma surpresinha que as pessoas pensam que acaba, mas o bom desse documentário é que ele não tem fim.
Ele não tem fim porque a gente tem continuidade ao trabalho. E essa continuidade somos nós dando, né, fazendo essa história. Então, eu não coloco o fim, eu coloco uma neblina e a Léia indo embora. Então, que é uma parte de um filme dela que se chama Um Dia de Jerusa, da Viviane, né, Ferreira. Então, é muito bacana essa história e eu acho que a gente toca bem o coração da pessoa, porque a ideia é essa, são as pessoas sorrirem e chorarem, né? O filme faz isso. Então, a gente tem essa narrativa e graças ao trabalho da Raíssa de pesquisa que ela teve aí de ficar dias e dias e dias, ela estava no Espírito Santo, na casa da irmã dela, e ela ligando para mim de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tá legal, foi isso aqui, vamos fazer isso. Eu falei, Raíssa, vamos fazer. E a gente depois, né, nos encontramos e ela voltou de lá e a gente fechou o trabalho, foi muito bacana. Então, quando a gente fala de Léia, em todos os sentidos, desde novinha, a gente tem ali uma grande... Tem gente que assiste, que é do meio, e fala assim, nossa, eu não sabia disso. Então, a gente busca essas características da Léia e as histórias né, que são muito bacanas. Eu gosto muito do documentário. Mesmo quem conhecia se surpreende que, poxa, eu não conhecia, essa parte da história eu não conhecia. Sim, sim, sim. Algumas coisas eu não conto porque eu estou deixando para o livro. Senão a gente não vende. Então a gente tem essa história ali guardada. E o fim também é porque eu tinha a expectativa, quando nós fizemos o Brasileia, né, que é o documentário, eu tinha a expectativa de ser campeão do Carnaval. Então, eu não dei um fim na história, porque a história vai continuar e a gente vai fazer o 2. E o 2 é o quê? O 2 será a história contada nossa, né, do trabalho, e no final, quem sabe, o Carnaval vai estar entrando lá, porque é um grande campeonato, é uma grande história, e a gente vai trabalhar em cima disso. Então, vai vir o 2, que vai ser bem bacana. Legal, muito mais novidades aí. E você também contou que o lançamento da camisa da Grife aqui hoje. Conta pra gente isso também, outra novidade. É muita novidade, gente. A gente precisa encontrar caminhos, né, para poder monetizar, então, para a gente poder continuar. Então, assim, institutos fazem isso e a gente ainda está montando, finalizando, talvez quando você assista esse vídeo esteja pronto, enfim. Mas a gente tem lá no site, não só a camisa, mas a gente vai ter canecas, o livro digital, né? A gente vai ter também uma paginazinha das doações, tudo isso você vai encontrar. Joguinhos, vai ser um site muito legal, é leiagarcia.com.br, muito fácil, né? E aí, a ideia é transformar o Brasileia, que está sendo transformado, tem a marca do primo do Marcelo, que é o Paulo Lucas, que é a Gaiu. Então, ele já tem uma camisa linda, que Marcelo usa em todos os momentos, que é Queen, com o rosto da Léia, muito imponente. Então, vai estar vendendo no site. E tem as nossas marcas, as nossas estampas, vamos dizer assim, e outras estampas de outras grifes. Então, brevemente, a gente vai estar falando sobre isso, porque a gente está desenvolvendo uma espécie de multimarcas. Então, a gente quer marcas africanas, a gente quer marcas brasileiras, a gente quer marcas mundiais, mas, assim, de todos os tipos e tamanhos e cores e padrões, porque Léia era isso, Léia era uma representação da vida. Ela tinha algumas lutas, até pela própria aparência, né? Então, a gente já olha, já vê mulher preta, né? Não era periférica, mas vivia também na periferia, trabalhou como conselheira de cultura, participou do SATED, então assim, ela era muito engajada nas causas, mas ela lutava pela liberdade e pela igualdade. Então, lutar por essa luta da Léia, a gente quer expressar de uma maneira muito lúdica, sabe? E eclética. E, Marcelo, você falou dos joguinhos, vai ter joguinhos também? Como é que é? Conta isso. Essas pessoas que gostam da Léia, né, a gente vai colocar ali algumas coisas ali com, né, um quiz, né, que as pessoas vão adivinhando ali algumas coisas de trabalhos, né, de novelas, de
teatro, cinema, e também de atores que contracenaram com ela, né? E a gente basta lembrar que, né, temos também alguns atores que já se foram e que foram muito importantes dentro dessa história, dessa trajetória da Léia, né? Como a dona Ruth de Souza, né? Milton Gonçalves. Então, são pessoas que a gente tem que sempre estar lembrando, o próprio Grande Otelo, né? Tarcísio Meira, que ninguém fala mais do Tarcísio, e a Léia foi a primeira atriz negra a ter uma cena romântica com o Tarcísio Meira, ela foi a primeira atriz negra a fazer um par romântico com ele, né, no O Matador. Então, a gente tem essa história, que a gente vai fazer esses joguinhos, essas brincadeiras, as pessoas, quando, dependendo do acerto, né, ou eles ganham uma camisa, uma caneca, alguma coisa, ou então tem um grande desconto. Então, a gente vai trabalhar em cima disso aí, vai ser muito bacana. Que bacana. Agora, a Léia, né, foi a primeira atriz negra a contracenar com o Tarcísio Meira. Imagina, na época, a repercussão disso, né? Não, imagina, né? E a Léia era uma mulher muito bonita. Então, assim, a gente vê o Cacá Diegues falando que ele se apaixonou pela Léia, e aí ele faz o filme do como é que é? Ganga Zumba mesmo, e para poder ter a Léia ali em cena. Quando ele... Não, tem que ter essa mulher no meu set de filmagem. Então, a Léia era uma mulher desejável, né? Mas não vulgar. Mas imagina na época, quer dizer, desejável não vulgar, quando ela aparece toda gostosona, toda bonitona no filme, isso era uma loucura, né? Naquele momento. E assim, muito acima, muito à frente do seu tempo, como as grandes divas. Então, a Léia, para mim, é uma das maiores divas que a gente tem. E aqui eu vou aproveitar e falar sobre divas, porque a Léia era muito fã da Marilyn Monroe, né? Então, assim, a gente vê o quanto a Léia era também eclética e respeitosa, mas também amava ai, meu Deus, que eu sempre esqueço o nome dela, do filme Rei. Viola Davis. A Viola maravilhosa. A Viola. Então, assim, ela amava... A Viola veio ao Brasil para conhecer a Léia Garcia. E Barack Obama e a esposa se casaram. Ele nasceu por causa da Léia, né? Então, vai para lá. Vai. Conta essa história. Essa história é contada no livro do Obama, que os pais dele foram assistir Orfeu, né? E ali eles se conheceram e começaram a namorar. E foram assistir o filme durante 3 vezes, porque eles namoravam no cinema. Então, e dali teve o nascimento do Obama. Então, ele conta essa história com muita propriedade, né? Então, ela também tem essa importância, né? Com a Léia viva, nós queríamos levá-la até o Obama para poder, né, ter esse encontro, né? E os dois confraternizarem, mas infelizmente não deu, né? O livro, a gente tem planejado esse livro com ela viva, mas infelizmente não tive essa oportunidade de concretizar essa história, mas a gente vai fazer de uma forma diferente, que agora o livro vem com o meu olhar, eu contando várias histórias, né? Meus irmãos também. Então, a gente deve concluir esse livro em junho. E a história do Obama é curiosa, é linda, né? E tivemos outras histórias que também cruzam, mas eu não posso contar tudo, senão as pessoas não compram o livro. Tem que comprar o livro para saber de tudo, né? Agora, é legal ver isso, né? Como é que a arte vai longe, né? E se envolve com essas histórias muito bacana, né? Muito bacana, né? Não tem noção. A história da Viola, ela, na verdade, ela veio lançar a Mulher Rei e pediu para conhecer a Léia. Então, eles fizeram um grande jantar na casa da Thaís, né? E Thaís e do Lázaro, e chamaram a Léia. A Léia era convidada especial, porque ela queria conhecer a atriz que fez Orfeu, né? Então, a Léia conheceu Viola ali junto com Isa e algumas poucas pessoas que foram convidadas, e foi um momento lindo, porque ela tinha também uma grande admiração também por Viola, né, como outros atores e atrizes, né? A Léia, quando vai a Cannes, que ela tira 2º lugar, ela, quando desclassifica a Ana Magnanis, que era a grande atriz que ela idolatrava, né, do cinema italiano, ela fica um pouco assim, desmotivada, ela começa a chorar, ela fica assim muito
muito triste, né, por ter desclassificado a grande ídolo dela, né? Então ela ficou assim um pouco triste. E quando ela vai à final com Simone Signoret, né, ela sabia que ia ser muito difícil por Simone ser uma francesa, né? Então mas ela passa ali por cima de algumas atrizes muito grandes na época, né, como Sophia Loren, Ana Manhanes. Então, ela ali deu uma grande alavancada na carreira dela. Mas são histórias características, né, da história de Cannes, né? E dentro dessa história, mais uma vez eu friso, e gosto de falar isso sempre, o Brasil não reconhece esse filme porque nem os atores eles queriam deixar viajar para Paris, para participar do festival, né? Quem fez essa história acontecer foi Marcel Camus, né? Que é o diretor do filme, que é um francês. Eu sou Marcelo porque é uma homenagem a ele. E o Marcel ele consegue, dentro da embaixada francesa, um avião da Air France e consegue levá-los até Paris e eles são recebidos por carro de bombeiros. Entendeu? Então, Yves Saint Laurent, várias pessoas famosas da França, presidente da França, receberam eles, né? Sidney Poitier, diversas pessoas, e isso foi marcante dentro da história da Léia e alavancou a sua carreira ali. Ela passou a ser conhecida no cinema e mundialmente, né? Poxa, muito bacana. Nosso programa está chegando ao final, mas foi muito bom conhecer um pouco mais da história da Léia Garcia. Agradecer muito aqui a presença de vocês, né? Fica com gostinho de quero mais, para vocês voltarem aqui para o lançamento da Léia. E eu queria então a consideração finais de vocês dois, as considerações finais. Bem, as minhas considerações finais, eu queria dizer que com muita devoção, com muito carinho, que eu cuido desse legado, talvez as pessoas não entendam por quê, mas a gente briga contra a história. Então, quando a gente briga contra a história, a gente faz história. E eu gostaria de fazer história divulgando o nome da minha mãe, não o meu nome. Então, as minhas considerações são para as pessoas que assistem esse programa, as pessoas, os políticos, os atores, as atrizes, até o pessoal da imprensa, que tenha mais carinho com quem cuida dos legados, né? Que as pessoas tenham mais olhar para essas pessoas e para os políticos que criem leis, porque senão a nossa história morre. E se você não sabe a história do passado, você não vai ter presente nem futuro. Então, esse é o meu recado para as pessoas e agradecer a todos que estão ali perpetuando a história da Léia, divulgando, fazendo vídeo. E até no Instagram, eu agradeço essas pessoas no Facebook e que são fiéis à Léia e continuam sendo. Então, muito obrigado a todos. E esse aí são as minhas considerações finais. Muito obrigado a todos que me ajudam, a todos que estão presentes na minha vida no dia a dia, divulgando essa história. Bom, depois de Marcelo, né, considerações finais. Então, site. leiagarcia.com.br, Instagram, Léia Garcia, eu mesma, marcelogarcia.lea, e que vocês, por favor, realmente mantenham isso conosco, divulgando para outras pessoas, para que a gente mantenha o nome do Brasil em alta, porque nós temos aqui artistas extraordinários. E ouvi o Marcelo falar esse monte de nomes de pessoas importantes. Quantas pessoas dessas vocês reconhecem, né? Então, quando a gente puxa a Léia, quando a gente impulsiona a Léia, quando a gente realmente eleva e leva o nome para outros patamares, a gente não está levando só o da Léia Garcia. Não é o meu nome como produtora ou diretora de produção. Esses egos e esses títulos, eles são necessários, mas eles não são o que fazem a diferença. Não é o nome do Marcelo Garcia Filho, porque Marcelo Garcia é filho de Lucas Garcia de Aguiar, junto com o senhor Armando Amazonino de Aguiar. Um beijo, seu Armando, muito obrigada por tudo, né? E família, mas não é o filho da Léia, é o empresário. Você vê aqui a importância de manter o legado e nós precisamos de vocês. E muito obrigada, DR1, muito obrigada, Nalu, parabéns à equipe e contem conosco sempre. É isso, tem aqui, o legado de uma artista não vive apenas nas telas ou nos palcos.
Ele permanece nas pessoas que foram tocadas por sua arte, nas histórias que continuam sendo contadas e também naqueles que assumem a missão de preservar essa memória, como vocês, né? Parabéns. E se você gostou do nosso programa, curte, compartilha. Nós temos também outros produtos muito bacanas, Dialoga Brasil, Vozes, Luta e Resistência, Inspiração, Respirarte, muito mais. Fica ligado. E é isso, Léa Garcia vive, não é isso, gente? Beijo, até mais. Tchau, tchau.